Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual. Canal esse que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas sim de mostrar alternativas. E juntos, com o tempo, a gente vai crescendo nesse conhecimento da espiritualidade. Eu sou o Gilvan Arruda, produtor digital, e dividindo a bancada comigo aqui. Oi, gente, a Van. Galerinha, hoje nós temos, olha que legal, o assunto é apometria. Você sabe o que é apometria? Então, quem vai falar sobre apometria hoje é o terapeuta integrativo e apômetra Wesley Faim, que já até participou do Tagarelante, né, Wesley? Isso. Olha que legal, e hoje ele veio pro Rota para falar sobre apometria. Obrigada, viu, Wesley, por aceitar o convite novamente. E vamos começar. O que é apometria, Wesley? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade novamente de poder apresentar um pouco do meu trabalho e trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, porque nós somos eternos buscadores, então a gente está sempre aprendendo cada vez mais. E a gente acha que também as pessoas querem aprender cada vez mais e muitas vezes não tem oportunidade. E as redes sociais é um veículo fantástico para a gente levar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, antigamente nós não tínhamos isso, mas hoje as pessoas elas têm a oportunidade de conhecer e saber tudo que elas quiserem. É só digitar no Google, no YouTube ali que tem muita informação. É lógico que você tem que usar o discernimento para você peneirar aquilo que realmente é bom ou ruim, né? Ou o que é bom para você, porque o que é bom ou ruim vai muito da nossa perspectiva, né? Verdade. E respondendo a sua pergunta, Van, apometria. Apometria, ela é uma técnica espiritual, uma técnica, um procedimento, um processo terapêutico que visa ajudar as pessoas em questões emocionais, em questões de saúde física, em problemas de dificuldades na vida, dificuldades profissionais, relacionamentos, enfim. A apometria ela é uma técnica que você pode trabalhar e atuar em tudo. Que bacana. Vou ter que marcar a sessão de apometria. Já ele falou relacionamento, eu falei, vixe. Qual é a origem da apometria? Tá. Eu até peguei aqui uma coisinha que estava no Google que eu achei assim muito, muito ruim. Como eu disse, a gente tem que ter o crivo, né? De ver o que é bom e o que é ruim. E no próprio Google tá respondendo aqui, ó. Não sei se é a Wikipédia, não sei, mas quando você digita apometria, eles colocam aqui, né? Que a apometria, ela é uma técnica, uma prática pseudocientífica. Bom, isso aqui já está completamente errado, porque ela não é científica, ela é espiritual, não tem que pôr pseudocientífico. Se fala pseudocientífico quando se fala que algo é científico. E nós, apômetras, jamais falamos que a técnica ela é científica. É uma terapia espiritual. As pessoas que não acreditam na espiritualidade, elas nem vão procurar apometria. Não tem nada a ver com a ciência. Lógico que a gente embasa algumas coisas na física quântica, mas embasamento científico não significa reconhecimento científico. Não tem nada a ver. Então ela é uma técnica realmente espiritual. É uma terapia, não é uma religião, mas ela é uma terapia totalmente embasada em procedimentos espirituais, energéticos, vibracionais. Então a origem dela, né? A gente fala muito do Dr. José Lacerda, do Dr. Lacerda de Azevedo, mas ela começou antes num congresso pan-americano de espiritismo, com um farmacêutico, eu não me recordo o nome dele, mas esse farmacêutico apresentou essa técnica como hipnometria, uma coisa assim. E o Dr. Lacerda viu aquilo, eles acharam muito interessante e levaram esse conhecimento que eles aprenderam e começaram a aperfeiçoar isso num hospital espírita. Isso é nos anos 60, 70, uma coisa assim. E por isso que muitas pessoas confundem com o espiritismo, porque como ele aplicava num hospital espírita, ele era médico realmente, é médico formado, mas aplicava a técnica de apometria. Ele que deu o nome de apometria, que significa além da medida, porque realmente é algo que não se pode mensurar, medir. Então é aí que nós temos a origem da apometria. Eu achei muito interessante essa tua abordagem, fazendo esse esclarecimento do que é pseudocientífico
né, pelo ponto de vista dos materialistas, Sim. e o fato de fato ser uma ciência da espiritualidade. Exatamente. Porque se a gente for medir a apometria ou qualquer outra terapia integrativa pelos instrumentos científicos atuais, a gente não consegue. Não. Porque a ciência não chegou lá ainda. Exato. Então eu achei muito legal essa tua colocação para limpar essa ideia errônea de querer embasar na ciência material, né? Exatamente. Porque a ciência, na verdade, ela é muito, muito bebê ainda, né? Então eu falo que a única ciência exata é a matemática. O resto, nada é exato. A ciência muda o tempo todo, a física tem descoberto o tempo todo. Até alguns 50 anos atrás, como que era o átomo? Há 100 anos, 200 anos. Não era divisível. Exatamente. E hoje nós sabemos que é quarks, é nêutrons, é uma infinidade de micropartículas que formam o átomo. Então, isso só para falar de uma coisa. Mas a ciência está muito engatinhando ainda. E nós não temos instrumentos necessários para mensurar tudo. Né? E muitos instrumentos também são escondidos, né? Porque também não é interessante para que a maioria saiba daquilo que eles conseguiram realmente mensurar, mas eles não querem também expor isso para a maioria da população. Até mesmo pelo ponto de vista do colisor de partículas que existe lá na Europa, é um instrumental, um prédio gigantesco para você poder fracionar, para você criar de forma controlada, né? E por isso que a nossa ciência é muito bebê nesse sentido, né? Para a gente medir determinadas coisas da ciência, até hoje, é muito complexo, né? Exatamente. Nós não temos aqui, né, a ambição de querer convencer as pessoas que isso é científico. Né? É uma ciência espiritualista, como você disse. Então, se você é uma pessoa totalmente materialista, a apometria não é para você. E tem uma outra colocação que eu me recordo de um dos livros do André Luiz pelo Chico, que é Evolução em Dois Mundos. E lá ele fala que a ciência terrestre ainda vai chegar lá. Ele não está dizendo que a espiritualidade ainda vai se explicar. Não. A ciência terrestre ainda vai chegar a identificar o espírito, né? Exatamente. Hoje nós temos uma divisão muito grande de ciência e espiritualidade. Né? Antigamente a espiritualidade, a religião, né, abominou a ciência. Hoje a ciência abomina a religião. Mas se a gente for ver os grandes nomes da ciência, como Newton, por exemplo, eles eram cientistas extremamente espiritualistas. Se nós formos ver as obras de Newton, 90% de suas obras são espiritualistas. É sobre espiritualidade. E o restante só que a ciência aceita. E Newton é considerado o pai da ciência, né? Da ciência moderna. Então, para ver como é que nós estamos totalmente afastados. Mas quando nós chegarmos lá de conseguirmos unir a nossa consciência espiritual com a matéria, nossa, nós vamos dar um salto quântico. Nós vamos dar um salto quântico, né? Exatamente, de evolução. Como que funciona uma sessão de apometria? A pessoa chega e fala, te manda a mensagem, ele fala assim, eu estou com um problema financeiro, relacionamento, eu quero ver essa parte. Como que funciona do começo ao fim? Então vamos falar primeiro da sessão clássica da apometria, porque a apometria, assim como ela evoluiu com o Dr. Lacerda, ela está evoluindo ainda, né, com novas técnicas, agregando novas coisas na apometria. A apometria clássica, como você disse, você dá um tema para você trabalhar. Então, é uma sala onde tem uma mesa, não precisa ser mesa branca, igual as pessoas falam, porque não é espiritismo, mas é uma mesa onde tem algumas pessoas sentadas. Nessas pessoas, é distribuída entre o captador psíquico, ou médium, né? Vamos colocar espiritualmente falando médium, que a gente chama de captador psíquico, para não ficar tão religioso. E o doutrinador, que é aquele que vai conversar com o médium. Então, abre-se a frequência da pessoa. O que é abrir a frequência da pessoa? É você acessar o campo da pessoa para você conseguir receber as informações e as influências que ela está recebendo. E aí o captador psíquico, ele vai receber essas informações. Tá? Ele recebendo essas informações, o doutrinador ele vai estar conversando e anotando tudo aquilo e trabalhando as personalidades, porque a apometria, assim, o que difere a apometria de outras técnicas
de terapias, de curas espirituais, é que a apometria, nós fazemos o desdobramento das consciências. Então, nós trabalhamos com personalidades que são em 2 tipos. As subpersonalidades, que são os seus eus dessa vida. Então, na sua infância, você, Evan, você era um. Hoje você é diferente. Na sua adolescência, você tinha outros pensamentos, outros sentimentos, você era uma outra pessoa. Então, de 7 em 7 anos, nós vamos criando personalidades, que nós chamamos de subpersonalidades. E a gente vai acessar essas subpersonalidades que adquiriram algum tipo de trauma, de crença, de sofrimento. Então, quando a gente trata diretamente com essas personalidades, é como se fosse uma regressão ou uma hipnose, mas sem a hipnose. Porque é o captador psíquico que passa por isso. A pessoa ela fica sentada num lugar, ou online, ou presencial, mas ela fica sentada vendo o que está acontecendo, e todo o processo é feito entre os captadores e os doutrinadores. Então, a pessoa ela vai incorporar, né? Porque não existe incorporação, ela vai incorporar, ela vai entrar em sintonia com aquela subpersonalidade. É interessante que a pessoa começa a agir como criança ou como adolescente, falar como outra pessoa, exatamente. E o doutrinador, ele vai agindo. Aí qual que é a função do doutrinador? Tem que ter conhecimento de psicoterapia para poder ajudar aquela pessoa, aquela personalidade a se liberar daqueles traumas. E a outra personalidade é que nós chamamos de personalidades múltiplas. Aí são os outros eus de vidas passadas. Então, a apometria ela também é uma técnica que lida com a crença de que nós temos várias vidas, que nós não temos uma única vida. Então, o apômetra ele tem que acreditar em vida passada, porque ele vai acessar essas personalidades múltiplas. Então, é o mesmo processo. Essa personalidade múltipla ela vai entrar em conexão com o captador, né, com o captador psíquico. O captador psíquico ele vai começar a falar e a descrever e a reagir como aquela personalidade do passado, e até falam-se de datas, de nomes, contam coisas históricas, é bem interessante. E o doutrinador vai estar agindo terapeuticamente com aquela personalidade, tá? Para tirar aqueles traumas, aquelas crenças, aqueles votos que a pessoa faz. Às vezes a pessoa que ela jura de amor eterno, igual você falou, problema de relacionamento. Quantas vezes na apometria a gente acessa uma personalidade múltipla que lá numa vida passada fez uma jura de amor eterno para uma pessoa e hoje essa pessoa ela não está aqui, ela está em outra fase ou nem encarnou ainda, e ela está presa àquele voto. Então ela não consegue se harmonizar com nenhuma outra pessoa e nenhum relacionamento dela dá certo. Por quê? Porque ela está presa naquele voto. Descobri. Vamos resolver meu problema. E a parte financeira? Né, isso é um caso, né? Então pode ser N fatores. Então, esse é um fator muito comum, mas existem N fatores. Problemas financeiros é a mesma coisa. A pessoa, às vezes, viveu como freira, como padre e fez voto de miséria, de pobreza. A pessoa, às vezes, foi roubada numa outra vida. Acontece muito a pessoa ter tido muito dinheiro, ter sido roubado. Ou a pessoa teve muito dinheiro e abusou do dinheiro, sentiu muita culpa, foi punida no mundo astral. E hoje ela tem medo de fazer novamente, ela se bloqueia financeiramente. Então tem muitos fatores. É o que a gente fala que precisa abrir a frequência da pessoa e acessar, porque são infinitas possibilidades do porquê que a pessoa está bloqueada. Mas aí você abre, você abre a frequência, vê essa personalidade, trata dela e fecha a frequência. Isso, é isso. Depois fecha a frequência. Depois que tratou tudo, porque ali num único captador, ele pode ter 4, 5 personalidades que ele vai acessar num único de 7 captador. em 7 anos nessa vida. Sim, nessa vida sim. Mas a pessoa pode, de repente, aparecer uma criança de 5 anos e uma de 7 no mesmo período. São os períodos. Exatamente, né? Que a gente fala de primeira infância, segunda infância. Mas ela pode aparecer uma de 5 anos, depois a mesma de 7 anos, que é do mesmo período, mas idades diferentes. Porque às vezes ela teve um trauma aos 5 anos, um abuso aos 5 anos. E de repente repetiu-se aos 7 anos. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então a gente vai trabalhando tudo isso. É o que sair. O que vai sair, ninguém sabe. Porque quem controla isso é a espiritualidade. E é interessante que isso acaba convergindo com outras técnicas que eu conheço. Por exemplo, na antroposofia também Steiner fala sobre os setênios.
né? Os setênios, as próprias obras de Emmanuel, de André Luiz, falam a respeito de que aos 7 anos a criança termina essa primeira fase de encarnação, aos 14 ela... Então tudo isso realmente coaduna com a ideia de muitas outras filosofias, né? Exatamente. A gente fala que tudo se une e se casa, né? Se a gente for começar a tirar a visão fanática em relação às coisas, a gente vê que tudo é uma coisa só mudam as palavras. Exato. Mas é uma coisa só. Na espiritualidade não existe isso, né? Na espiritualidade, todo mundo vai para uma colônia lá e interage. Aí eles precisam ter a figura de um padre, de um pastor, de um médium, exatamente para acolher a prisão mental da pessoa, né? Exatamente. E a terceira coisa que se faz numa sessão de apometria é trabalhar já com obsessão espiritual. Então aí o captador psíquico também, ele pode... incorporar, né? Ele pode se conectar com um espírito que a gente fala, um irmão desencarnado, né? Que não é nenhuma das personalidades, mas é uma outra pessoa, um amigo da espiritualidade, mas que está aí ali em desequilíbrio, que pode ter tido alguma desavença com a pessoa numa outra vida, ou pode ter sido contratado para fazer alguma maldade para eles, enfim, né? Sempre por afinidade energética. Lembrando que todas as coisas espirituais acontecem por afinidade energética. Tá? Então, se você está sendo atacado, é porque você, de alguma maneira, deu abertura para isso. Tá? E onde entra os bonequinhos? Então, os bonequinhos, eu vou falar para você que, assim, é uma evolução, não vou dizer evolução, é um método diferente de apometria. Porque a apometria clássica, como eu disse, você precisa ter um doutrinador e um captador psíquico ou médium, né? Ou médium. Então, ela precisa ter mediunidade para trabalhar com a apometria. Eu posso ser um doutrinador e não ter mediunidade, mas eu não conseguiria fazer a apometria sozinho. Existem algumas pessoas que têm a capacidade de fazer a captação psíquica e se doutrinar. Essas pessoas fazem um desdobramento da consciência, elas acessam esses lugares, tá? E aí elas vão fazendo a apometria mentalmente ali, limpando e tal, tudo ela mesma vai conseguir, mas são raras essas pessoas, tá? Agora, a pessoa que não tem a mediunidade desenvolvida, ela não conseguiria fazer sozinha. E também, hoje em dia, nós precisamos de um método de terapêutico mais rápido. A apometria clássica, nós precisamos juntar um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, ela não está disponível para você fazer todos os dias, qualquer horário. Tem que ter, geralmente, um dia específico, num horário específico, onde essas pessoas vão se doar, porque a apometria clássica normalmente não é cobrada, porque existe o processo de... Eu sempre falo incorporação, entre aspas, né? Incorporação de espíritos, e tudo que tem incorporação de espíritos não se deve ser cobrado. Tá? Agora, quem cobra também a gente não julga. Porque cada um sabe a dor que tem, as necessidades que tem. Às vezes a pessoa cobra para manter um centro de espiritualidade ali, um centro, então ela precisa daquele também do financeiro para manter. Tá? Mas normalmente a maioria das pessoas não cobram quando tem esse processo. Então a apometria ela foi evoluindo em várias técnicas, em vários métodos, para que outras pessoas pudessem fazer de forma mais terapêuticas, em consultório, sem a necessidade da incorporação, mas tendo os mesmos resultados. Então, hoje, por exemplo, eu faço apometria, que eu não falo, mas eu faço apometria. Eu faço um trabalho de mesa radiônica com apometria, porque eu uso todas as técnicas da apometria na mesa, não tem processo de incorporação e os resultados são exatamente iguais. Olha Entendeu? Só. Tem contraindicação? Não tem contraindicação. A única coisa é que tem um desgaste muito grande para o terapeuta, né? Mas, por exemplo, uma criancinha pode fazer, a mãe leva, um idoso, não tem contraindicação. Normalmente a criança, né? A mãe passa pela criança, a criança não vai estar lá, né? A criança. Mesmo porque hoje eu não sei como é que está acontecendo nas mesas de apometria, porque eu não faço mais parte das mesas de apometria. Mas quando nós começamos, há uns 12 anos atrás, a pessoa ela estava sentada, nós estávamos na mesa fazendo o processo de apometria e era tudo anotado. E depois, bicho, a gente falava tudo o que aconteceu. Porque aconteceu isso, numa outra vida você fez isso, porque tem uma subpersonagem assim. E tinha muita gente que ficava chocada de saber que ela fez tanta maldade numa vida passada e tal. E eu não sei até onde isso é bom.
Porque você trabalhou aquela personalidade múltipla dela, mas criou uma nova sentimento de culpa nessa personalidade porque ela roubou, matou, sei lá o que, numa outra vida. E aí ela entendeu que a relação, às vezes, dela com o pai ou com a mãe é ruim porque ela matou o pai ou roubou o pai. Então, sabe? Você cria outra dor de cabeça. Exatamente. E aconteceu muito isso. Aconteceu muito isso. Então, hoje eu não sei se eles estão falando mais. Mas muita coisa que a gente vê, que eu trabalho com apometria, eu vejo, eu deixo pra mim. Porque eu falo que realmente vai ajudar a pessoa. Tá? Sem falar que os processos de obsessão espiritual, assim, de ataques obsessivos, né? Estão muito menores do que era há 30, 50 anos atrás. Porque os umbrais estão sendo limpos, né? Nós estamos passando por um processo de mudança do planeta e esses espíritos, né, esses irmãos que estão obsediando, que estão presos aí no mundo das trevas, das ilusões, eles estão sendo limpos, adormecidos e preparados para enviados para outros lugares. Então, 90% dos casos hoje isso é auto-obsessão. É a pessoa, exatamente, ela botou na cabeça, porque não, tem alguém me obsediando, tem. E é ela mesma, né? Mas e quando tem realmente um obsessor? O obsessor é encaminhado? Sim, é trabalhado. É trabalhado, né? Agora nós fazemos técnicas que não é preciso de nenhum processo de incorporação. Eu, por exemplo, utilizo, né, essa mesa aqui, não sei se eu posso mostrar para pessoal. Pode. Deixa eu só puxar aqui. Peraí. Então, eu utilizo essa mesa, eu desenvolvi essa mesa aqui. Que legal. Né? Essa mesa aqui que ela tem, né? Ela é um GPS. Essa mesa não tem poder, não tem magia, não tem nada, gente. Ela é um mapa, ela é um GPS que funciona igual a radiestesia. Então, eu utilizo o pêndulo, que o pêndulo vai me indicar o que eu preciso fazer, né? No meu caso, eu vejo várias coisas, mas isso daqui, qualquer pessoa, mesmo sem mediunidade nenhuma, ela pode trabalhar com apometria com essa técnica aqui. E eu utilizo os bonecos da constelação, a constelação familiar que utiliza os bonecos. Eu também uso como representante das personalidades múltiplas, subs e né, irmãos espirituais que estão obsediando. Eu uso eles como representantes. E tem uma posição que eu coloco cada um deles quando sai aqui na mesa, porque o próprio pêndulo me diz onde sai. E as ferramentas, cada desenhozinho que tem aqui na mesa significa uma coisa diferente. Eles não estão aqui só para decorar. Então tem vários desenhos, né, ao redor aqui das ferramentas. E esses desenhos me indicam uma técnica que eu tenho que utilizar, porque a apometria ela é desenvolvida em base em técnicas, né? Então existe toda uma técnica para você fazer a apometria. Então temos 4 leis básicas da apometria, que é a lei do desdobramento dos corpos. Então sempre que você der um comando, né, para um desdobramento, a pessoa ela vai, os corpos dessa pessoa ela vai se desdobrar para você acessar essas consciências. Nós temos a lei da ação à distância, que a gente consegue trabalhar também distante de qualquer lugar com essas pessoas. Nós temos a lei de reacoplamento dos corpos, então eu dou o comando, esses corpos que estão desdobrados, eles voltam no local ideal, né? No campo áurico da pessoa. Temos a lei dos socorristas, que é tudo que sempre que a gente precisar, que a gente se vê em apuros, a gente pode chamar os mentores espirituais. E hoje em dia tem a apometria que trabalha com os mentores espirituais daqui, e tem as apometria que eles falam de apometria quântica, que eles trabalham com mentores espirituais extraterrestres de outras, né, dimensões. Então também tem isso. Tem a apometria xamânica hoje, que a apometria xamânica é um conjunto da apometria com técnicas xamânicas, né? Então ela vai se evoluindo, né? A pessoa ela vai e faz um estudo da apometria e de repente ela recebe da espiritualidade outras coisas e começa a juntar situações e desenvolve um outro método, né? Uma outra forma de atuar com a apometria. Acaba aprimorando. Aprimorando, né? Exatamente. E hoje é bom porque você pode ver vários métodos e ver qual que você se identifica mais. Qual método que te satisfaz, que você acha que você sente o chamado para estar recebendo a apometria ou praticando a apometria? Então isso é muito importante. A gente não pode deixar nada fechado, nada que é espiritual, né? Não, é assim e ponto. A gente tem que deixar que tudo evolua, né? Porque nós somos bebês ainda. Fantástico. É possível combinar apometria com tratamentos médicos convencionais? Não é só possível, como recomendado. Sério? Infelizmente, é que as pessoas, quando procuram apometria para casos de saúde, é porque elas já fizeram
todos os tipos de tratamento médico e elas vêm para você e falam: você é a minha última solução, você é a minha última saída, querendo milagre, né? E fica mais difícil. Mas se a pessoa ela buscasse, se as pessoas tivessem a consciência de buscar sempre o tratamento espiritual ou integrativo junto com o tratamento médico, nós teríamos muito menos doenças, porque na verdade não existem doenças, né? Existem pessoas doentes, são pessoas que estão em desequilíbrios que somatizam em doenças. Nossa, eu tenho casos de pessoas, de paciente minha que foi diagnosticado com glaucoma e fez sessões e sumiu o glaucoma, não tem mais nada e já faz o quê? Já vai para 8 anos, a pessoa não tem mais nada. Tirou a trave do olho, como dizia Jesus. Exatamente. Já fiz apometria para uma cliente que estava com hemorragia, que ia fazer cirurgia para retirada de útero. Nós identificamos a causa, trabalhamos as personalidades e até hoje também, foi em 2012 isso, né? Foi em 2012, 2011 que aconteceu esse caso. Até hoje ela está com o útero lá, certinho, bonitinho. Então, tem muitos casos de cura, né? De cura física, de doenças físicas mesmo. Que legal. É isso que você falou, a palavra-chave, né? Consciência. Exato. A partir do momento que as pessoas tiverem consciência do poder disso aqui, né? E não estou falando do cérebro físico, não. Como muita gente também tem, eu falo às vezes para ateus amigos meus, falo assim, ó, vocês têm a doutrina do cérebro. Porque se o cérebro é tão poderoso assim, e você não acredita nada além disso, você está tendo uma doutrina também do cérebro. Exato. E eu acredito na consciência, no cérebro espiritual, na mente. E, de fato, a partir do momento que a pessoa descobrir o poder que tem a mente sobre o corpo, é fantástico, né? E a apometria trabalha bem aí, né? Bem isso. E é interessante você falar isso, né? A gente volta de novo na ciência, que a ciência ela não reconhece esse poder da nossa mente, mas ao mesmo tempo ela reconhece. Porque se a gente for pensar, que eles falam muito sobre placebo, né? Que tudo é placebo, né? A apometria é placebo, a acupuntura é placebo, o reiki é placebo, tudo é placebo. Mas o que é o placebo? É aquilo que eu não consigo explicar, né? O placebo é eu acreditar que algo vai funcionar. Então eles falam, esse medicamento é placebo. Mas significa o quê? Que é um comprimido de farinha que só funcionou porque eu acreditei que ele fosse funcionar. Então o placebo, ele é a fé da pessoa naquilo. Então o placebo deveria ser mais usado até pelos médicos. Então a ciência aí, falando que existe o placebo, ela reconhece o poder do nosso pensamento. Exato. Porque se eu tenho a capacidade de fazer um comprimido de farinha me curar, é porque a minha mente é poderosa. Só que aí quando eu falo que, olha, o poder da sua mente é tão forte que é possível você curar uma doença, que é possível você usar esse poder para concretizar os seus... isso aí é mentira, isso aí não existe. Mas, cara, você não falou que o placebo existe? Como é que você tá falando que agora não tem esse poder? Se você fala que eu tenho esse poder, agora não tem esse poder... Tá parecendo o pessoal da política, né? Que isso pode, isso não pode, mas só quando lhe convém dos dois lados. E fica com uma briga eterna. Então a ciência tá assim. É uma briga eterna com a espiritualidade. Que eles falam que não funciona, mas só quando eles acham que é interessante para eles. Mas é só a gente raciocinar um pouco. Quer dizer, funciona. Exato. E eu acho que, pelo menos eu tenho a felicidade de conhecer, uma delas eu apresentei até para Vanessa, eu tenho a felicidade de conhecer cientistas espiritualistas. E quando essas duas coisas estão na mesma pessoa, é maravilhoso o avanço da pesquisa que essas pessoas fazem. Exato. E aí é que eu acho que vai ser descoberta muita coisa a partir do cientista espiritualista. As duas coisas vão se casar por conta dessas pessoas, né? Exatamente. Então, realmente, hoje nós temos vários cientistas já mais conscientes em relação a isso. O planeta está mudando, né? O planeta Terra está mudando e as pessoas estão acessando muito mais informação. Estão vindo muitos espíritos evoluídos para cá agora, assim como estão vindo muitos também que não têm muita evolução, que estão tentando a última vez para tentar resgatar. Mas esses espíritos mais evoluídos estão vindo como cientistas, como médicos. Hoje em dia tem muito médico também integrativo que fala sobre espiritualidade. Eu tenho muitos amigos médicos que são muito espiritualizados.
né? Então isso é muito interessante. A própria Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a necessidade de tratamento espiritual. Tem aquela CID, né? F44.3, acho que é, se eu não me engano, e ela fala sobre casos de possessão espiritual, né? Como diagnóstico de transtornos. Que nem todo transtorno mental, ele é realmente neurológico. Ele pode ser espiritual. Aí entra na briga, né? Dos médicos mais materialista com os mais espiritualistas, mas enfim, a Organização Mundial de Saúde também reconhece a espiritualidade. Então tem uma obra que foi escrita por Dr. Bezerra de Menezes, e quando eu falo Dr. Bezerra, não é o espírito, era enquanto ele estava encarnado, porque ele era um médico. Então, o Dr. Bezerra, ele escreveu um livro chamado A Loucura sob Novo Prisma. E nesse livro é fantástico, porque ele reconhece os novos limiares do tratamento, principalmente na psiquiatria, através da espiritualidade. E aí é onde eu vou enganchar a pergunta para você. Como que funciona para quem trabalha com apometria, no sentido de você está interagindo com energias, com problemas das pessoas, às vezes até com espíritos, como que a recuperação da pessoa que trabalha com apometria, tanto física, mental, espiritual, ataques espirituais, enfim, como é que funciona isso? Essa é uma das leis da apometria também, que é a lei de recuperação do médium, né, do terapeuta. Então você pode utilizar também esta lei, esse princípio, para trabalhar com a cromoterapia mental, com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, para reequilibrar, reenergizar. Por isso que a gente sempre faz a terapia, a apometria, conectada com o espiritual, né, pedindo a permissão para a espiritualidade benfeitora, porque eles são os nossos amparadores. Então, sempre que a gente termina, a gente pede essa reposição energética para esses mentores e trabalhamos com a terapia, a cromoterapia, tanto física quanto mental, e outras técnicas de recuperação. A gente pode utilizar as ervas também, os cristais, né? Cadê? Eu tô com os cristais aqui, que a gente utiliza muitos cristais para a gente estar trabalhando a nossa recuperação. Legal. Então, existem técnicas que fazem, porque realmente um trabalho de apometria é um trabalho desgastante. Eu conheço pessoas que não fazem apometria sozinhas porque elas se sentem muito desgastadas. Então, elas precisam de um grupo de apômetros para estar fazendo. Então, aí, por isso que eu falo, o interessante de ter várias técnicas, de vários métodos, é que você vai se identificar com um ou outro. E aí você vai poder ajudar outras pessoas também. Fantástico. O pessoal procura para fazer só sobre vida passada ou não? Tem como fazer isso? Olha, eu não recomendo. Algumas pessoas procuram mais a regressão mesmo, né? Já entram para a parte de regressão porque elas querem vivenciar. A pessoa que procura a vida passada, só saber o que ela fez numa vida passada, ela quer ver. Então, a apometria não permite que o cliente, né, que o consulente veja. É só sobre tratamento mesmo. Exatamente. Aí, porque ela não passa, ela não passa por aquela situação. E quem procura de vida passada, ela quer ver o que ela foi, o que ela fez. Mas mesmo assim, eu não faço uma regressão, eu não abro frequência de ninguém só por curiosidade. Mas a maioria das pessoas, elas vêm porque elas estão passando por problemas de relacionamento, ou problemas financeiros, né? E em terceiro só a saúde. Mas a maioria é questões financeiras e relacionamento. Tá, vamos marcar. Não, e é um negócio que é fantástico isso. Porque se você for parar para pensar pelo ponto de vista da psiquiatria, eles falam que quando você leva a pessoa para reviver a dor, você está revitimizando aquela pessoa. Agora, você imagina um negócio que aconteceu há 400 anos em vida passada, você fazer a pessoa passar de novo por aquele trauma, é algo que pode, inclusive, atrapalhar a encarnação presente, né? Sim, aí o terapeuta ele tem que ser muito expert no que ele faz. O terapeuta tem que ter muito conhecimento de psicoterapia para ele poder conduzir a pessoa da forma correta, senão realmente ele vai se tornar vítima de si mesmo. Ah, então eu vou justificar o que eu estou passando. Ah, não, isso acontece comigo por causa daquilo lá atrás. Então, ao invés de ele superar, ele vai usar como desculpa. Como desculpa porque, não, agora eu entendi. Pronto. E ele não se esforça para sair daquilo. Então, o terapeuta tem que ser muito bom para ele poder acessar isso, para ele poder ressignificar essas coisas, né?
Depressão dá para curar, tratar com apometria? Depressão, ansiedade, Que pânico. É um dos Sim. maus da humanidade. Já trabalhamos com espectro autista. Dá para fazer? Dá trabalhar, melhora bastante. Mas quando, vamos lá, no caso, a mãe tem uma criança que tá com autismo. Como que funciona? Vai a mãe, vai a criança, vai só a mãe? Como que funciona numa sessão nesse caso? Aí vai depender do grau, né? Vai depender do grau que a criança tem. Uhum. Mas normalmente a mãe, ela passa. A mãe, ela vem, né? Ela passa. A mãe tem autoridade, né? Autoridade com o filho, né? Menor. Então, a gente fala que você não pode abrir uma frequência sem que a pessoa permita. No caso, quando é mãe... Quando é mãe e é criança, lógico, eu não vou pegar um filho adulto, mas quando ela é criança, você tem essa autoridade. Porque você vê a criança, você vai dar um remédio pra criança, ela não quer tomar. Só que você tem que dar. Porque se você falar pra ela tomar o remédio só o amargo, ela não vai tomar. Quando eu era pequeno, minha mãe pegava aquele, não sei se é magnopirol, o que era, que era amargo pra caramba. Ela tinha que pôr açúcar e pingar pra eu tomar, senão eu não tomava. Então a mãe, ela tem essa obrigação de estar fazendo pelo filho, mesmo que naquele momento ele não queira. Porque ele não adquiriu a consciência suficiente ainda pra decidir se é bom ou se é ruim pra ele. Depois de adulto, não, a pessoa tem que permitir. A minha teve que tomar injeção hoje e ela não queria. Então. Mas nós levamos, porque ela precisava, né? Exatamente. E foi de boa? De boa? De boa? A minha tem que tomar uma vacina, tá até ali. Ela não tá querendo tomar, não. E assim, aí tem o caso também das pessoas acamadas, as pessoas em coma, que a gente pode estar trabalhando, essa pessoa não tem como você pedir permissão pra ela. Aí você abre a frequência e pede a permissão pra espiritualidade, né? Nossa, que legal esse ponto que você tocou. Eu me lembro de um filme chamado A Cela, que eles fazem um trabalho, né, ficção, é claro, um trabalho de desdobramento para encontrar a consciência daquela pessoa que está em coma ali e fazer o tratamento. É mais ou menos esse princípio. É mais ou menos isso. A apometria é exatamente isso. É você fazer o desdobramento da sua consciência encontrando outras consciências. Tá? Só que quem vai ver isso daí e sentir é o captador psíquico, é o médium, ele que vai conseguir fazer esse desdobramento. Tá? Nem o doutrinador que não tenha a captação, que não seja um médium, e nem a pessoa vai estar recebendo isso. Então eu consigo acessar algumas coisas, e todo o trabalho é feito nesse campo mental, nesse campo psíquico. E lá você fala com a pessoa. Então, quando eu tô falando com você, médium, aqui, eu não tô falando com você, eu tô falando com a sua consciência. Só que a sua consciência, eu falo com o médium, e o médium transfere aquilo para ele. Entendeu? Então, o médium tá recebendo e transferindo toda aquela informação para a personalidade. Ele é um Perfeito, ele é um roteador. E aí tem pessoas, igual tem técnicas que a gente não precisa do roteador. A gente consegue fazer aqui. Quando eu uso um boneco, gente, o boneco não serve para quê? Ele é uma âncora só, ele não tem poder, ele não tem energia, nada. Ele é uma âncora psíquica para mim. Então, saiu uma personalidade, uma subpersonalidade. Eu vou colocar no campo da subpersonalidade, vou me conectar. Aqui, eu estou acreditando, olha lá, que aqui é a conexão, é o elo entre... Mas não está aqui, o elo é mental. Isso daqui é só uma âncora para eu me ligar. Então, se a minha mente dispersar, eu olho, eu tô ligado a essa pessoa que... Esse aqui é só um representante. Exatamente como a constelação. Então, eu uso esses representantes, eu uso cristais e os símbolos para saber, né, a geometria sagrada, para saber qual é a técnica que eu tenho que atuar naquela consciência. Mas todo o trabalho é feito a campo de desdobramento astral. Legal. Quem conseguir ver, vai ver. Quem não conseguir ver, só de dar os comandos e acreditar e sentir, vai estar resolvendo também. Que legal. Eu tenho alunos que não têm mediunidade nenhuma e são terapeutas melhores que eu. Olha só. Fantástico, fantástico. É mais ou menos essas âncoras, mais ou menos o peão do filme Inception, né? Do Leonardo DiCaprio lá. Eu tenho muita referência de filme. Exatamente. É o peão. É o peão, é o que te conecta, é o que te... Então a gente usa muito âncora em tudo. Na hipnose também a gente usa muita âncora. Então, né, nas terapias em si, a própria constelação, né? É tempo todo aquelas âncoras para fazer a gente sintonizar com o campo. Então é muito interessante. Fantástico. Então hoje em dia qualquer pessoa
pode fazer e aprender, receber, né, apometria e aprender e atuar com a apometria. Desde que ela estude, né? Mesmo que ela... eu não quero receber espíritos, né? Tudo bem. Existem técnicas de apometria que você vai atuar radiestesicamente. Entendeu? Que é uma outra ciência também. E tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, aí você escolhe a técnica, né? Exatamente. É uma das leis herméticas. Tudo vibra, tudo é energia. E tem como fazer apometria um casal? Dá pra fazer junto as duas pessoas? Dá pra fazer junto, com certeza. A gente já fez apometria coletiva. Tem como? Uma família, fizemos. No caso, não, é uma loucura. Já conta então como funciona o negócio. É uma loucura. Eu participei uma vez, é muito, muito intenso. Tem um grupo de pessoas ali. Aí você fala, mas esse grupo de pessoas, como é que a gente vai captar? Mas é grupo de parente, de família ou vai? Vamos supor que tem um centro. Tem um centro espírita, ou tem um grupo de pessoas que se encontram, um grupo de amigos, ou, enfim. Uma empresa, você vai e fala, nós vamos fazer uma captação psíquica, uma apometria coletiva. Quem quiser participar, esteja aqui tal hora. E aí, vai estar presente ali pessoas que têm algum elo psíquico. Quem não tiver esse elo psíquico, nem vai. Nem vai. Ali você vai acessar situações que está ligado com todos. Que tem ligação com todos que está ali. E nesse caso eu recomendo uma apometria com mais pessoas, que como tem, às vezes tem 10, 20 pessoas para passar ao mesmo tempo, cada grupo, né, cada dupla de pessoas vai estar acessando algumas personalidades específicas de alguns grupos ali. Que tem no final todos vão ter alguma ligação. É como se fosse desculpa te interromper, como se fosse a sessão de desobsessão do espiritismo, da Umbanda, né? Que você faz com vários médiuns, né? Isso, é mais ou menos, é como se fosse isso daí, né? A única diferença é que a gente utiliza algumas técnicas específicas da apometria para estar fazendo esse trabalho. Legal. Como uma pessoa tem que se preparar para uma sessão de apometria? Ela marcou com você, ela tem que, no caso online, pôr uma roupa branca, tá em casa, como funciona para se preparar? Ou só acabou do jeito que tá, não tem que fazer uma oração, nada. Igual, por exemplo, o ayahuasca, a gente sabe que tem alguns lugares, a gente tem que se preparar. Então, eu falo que a oração a gente tem que ir até para fazer uma cirurgia, né? A gente vai fazer uma cirurgia, às vezes extrair um dente. Até para dirigir, a gente... Às vezes você vai extrair um dente, o ideal é que você faça uma conexão, peça proteção, peça auxílio da espiritualidade, porque eu já vi pessoas que extraíram o dente, teve uma infecção e faleceu. Eu tenho, uma tia minha faleceu. Então acontece. Então tudo que a gente vai fazer, o ideal é que a gente faça essa conexão. A gente sempre pede para a pessoa, né? Um dia antes, para ela comer uma alimentação, também ter uma alimentação mais leve, porque nós vamos acessar o campo da pessoa, né? Algumas práticas ela evitar, né? Algumas práticas mais carnais ela evitar. Bebida alcoólica. Quem conseguir ficar sem fumar, né? Seria interessante. E no dia antes, fazer a conexão, que a gente faz a conexão no momento. Mas é interessante, de repente ela vai fazer 6 horas da tarde. Mas aquele dia, procura não se exaltar tanto, né? Não se entrar em momentos de fúria, briga, discussão, porque quanto mais elevada você está, mais fácil se torna para a gente abrir o campo da pessoa e acessar, né? Quanto tempo dura uma sessão? 1 hora, 1h30. E, por exemplo, a pessoa eu achei interessante o negócio do hospital. Eu tenho uma pessoa no hospital, eu quero tratar dessa pessoa. Aí faz essa sessão comigo para poder acessar a pessoa. Ela tá acamada e com coma, por exemplo? Sim, exato. Gente, interessante, eu não sabia disso. Que legal, né? Eu achei que só as pessoas de boa, assim, poderiam fazer. Não, olha que interessante. Não. Assim, a apometria ela é uma técnica de evolução espiritual. O que nós buscamos com a apometria é a melhoria do ser humano. Tá? Então, eu tenho que saber a forma correta de falar para a pessoa, para ela compreender o que ela pode ter feito no passado para ela evoluir e melhorar como ser humano. Tá? Então eu não tenho que esconder tudo, eu tenho que saber falar para a pessoa. Algumas coisas eu omito, mas eu tenho que falar algumas coisas para ela despertar.
Tá? E o intuito é a lapidação, né? A gente lapidar a pedra bruta em pedra polida. Porque senão também não tem melhora. Não adianta só trabalhar aquelas personalidades. Eu trabalhei as personalidades, mas a personalidade atual da pessoa está totalmente viciada em um monte de coisa, né? E é claro que eu não posso deixar o humor de lado, porque a gente faz a rota espiritual, né, no bom humor. No bom humor. A pessoa que é muito fofoqueira, ela não pode conduzir um trabalho de apometria, né? Porque ela esconde, mas ela fala assim, não sei não, esses dois aí, eu não posso falar, não vou dizer nada, mas teve um negócio do passado aqui. Não, mas existe uma ética. Existe deveria pelo menos existir uma ética, né, terapêutica, espiritual, de tudo que passa ali, morrer ali. Mas infelizmente a gente sabe como que é o ego humano, né? Então, por que a maioria das pessoas hoje estão buscando a apometria individual? Exatamente por isso. Porque se eu faço apometria com você e ela fica sabendo, eu sei que foi você que contou. Entendeu? Agora, se eu faço uma apometria num grupo, vamos supor que tenha 12 trabalhadores numa mesa. E aí aquela pessoa, daí a pouco meu amigo tá sabendo o que aconteceu. Entendeu? Então é realmente muito complexo, né? Muito complexo. Então as pessoas estão buscando muito o individual por causa do sigilo. Porque normalmente quem faz apometria individual já é um terapeuta integrativo, né? Então ele tem a ética profissional. Nenhum terapeuta pode falar o que sai ali no consultório. Entendeu? Você não pode. Fica ali. Então as pessoas sentem mais segurança em relação a... E questão de tempo também, né? Eu, como faço sozinho, se você chegar pra mim e falar assim, só posso 1h da tarde. Eu vou olhar na minha agenda e ver um dia que eu posso trabalhar 1h da tarde. Eu não posso na terça, só posso no domingo. Peraí, eu vou ver se eu tenho disponibilidade de atender a pessoa no domingo. Se é num grupo, não, a gente só se reúne de quintas-feiras à noite, por exemplo. Você vai ter que se adaptar. Entendeu? Porque mesmo à distância... O que eu sempre falo, pessoal, é interessante que você, mesmo à distância, naquele momento, você pode não estar nem online comigo. Não precisa estar online comigo me vendo. Porque eu faço online com vídeo ali presencial com a pessoa, online. Mas se você não puder, esteja num momento que você possa se conectar. Não vamos fazer dirigindo, pegando uma estrada ou operando alguma máquina, não. Pega um momento que você possa parar, se conectar, mesmo porque, como eu disse, nós vamos fazer o desdobramento do campo, o desdobramento da consciência. E, de repente, a pessoa pode causar sonolência na pessoa. Em todo tempo, tem pessoa que dorme na minha sessão. Sentada numa cadeira. Totalmente desconfortável, apaga. Mas por quê? Porque você faz o desdobramento dela. E ali ela entra em estado de, vamos colocar assim, transe profundo. Ela ouve tudo, mas ela tá dormindo. Então, mesmo à distância, eu não recomendo que a pessoa faça se ela não puder estar assim, quietinha num lugar e tal. Cautela, né? Não deixa de ser um procedimento, né? Que você vai agir naquela pessoa e se ela não estiver dedicada àquilo, ou ele vai ser infrutífero, ou pode causar também, como você disse, a sonolência, um outro problema. Exatamente. Né? Quantas sessões precisa? Eu quero tratar o meu financeiro. Eu tenho que fazer quantas sessões? Não, nesse caso aí mais ou menos uns 10 anos. E o relacionamento, quantos? Vixe, 15. Esse já não tem cura. Essa aí já é. Já foi, já era. O bom da apometria é que ela é uma terapia bem mais rápido, né, do que as terapias convencionais. Então a gente consegue uma melhoria da pessoa, né, com poucas sessões. Então tem pessoas que em uma sessão ela já consegue ver um resultado legal. Tem pessoas que com 5 sessões. Então vai depender muito do grau que a pessoa ela tá emaranhada, né? A gente fala que trabalhar com apometria é você abrir uma gaveta onde tem um monte de bagunça ali, então você vai tirando a bagunça da frente e vai organizando tudo. E vai vendo a bagunça que estava lá no fundo que você não via. Então a gente vai tirando, vai limpando essas sujeiras e vai saindo novas até a gente limpar tudo. E a apometria é uma coisa que eu sempre falo, gente, não é porque resolveu o problema que você não pode estar fazendo novamente para melhorar ainda mais. Então tem pessoas que quando melhora, cara, vai daqui 3, 4 anos. Por quê? Porque ela não continua um trabalho para
expandir a consciência. Então ela cai no erro novamente, sabe o que eu falo? Quando você traz uma coisa de uma subpersonalidade, de uma múltipla, você trabalhando essas múltiplas, ainda fica enraizado um pouquinho na sua consciência. Você precisa aprender a mudar a sua mente consciente da sua personalidade, dessa existência. E quando a pessoa ela não tem esse despertar, ela comete erros novamente. É mais ou menos a pessoa que tem um vício, por exemplo, no caso do cigarro, ela chega ao ponto de precisar de um transplante de pulmão, ela recebe um pulmão novo e continua fumando. Exato. Então, se ela não mudar o hábito, ela vai voltar para o mesmo lugar onde ela estava, né? Exatamente. É perfeito, é isso mesmo. E no caso da Vanessa, você falou gaveta, né? É aqueles arquivos de escritório de contabilidade compridos. Aquilo... Eu já tô acostumada com ele me detonar. Gaveta? Você já viu aquele filme... Eu já visualizei o filme lá, Todo Poderoso. Isso! Que ele pega... Rapaz do céu, aquela gaveta. Falar agora, você já viu o filme? Exatamente, que ele abre, assim, Jim Carrey abre o negócio... Ele é empurrado pela empurrado. gaveta. É a minha vida. Bom, eu só tenho mais uma para concluir. Perspectivas futuras para a apometria no campo das terapias alternativas espirituais. Eu acho que hoje, assim, nós estamos vivendo um momento que quase todos os terapeutas estão buscando uma técnica ou de apometria ou algum ramo da apometria que possa estar agregando. Eles mudam o nome. O pessoal muda muito o nome. Né? Então, é o rebranding. É, exatamente. Então, porque a apometria é um nome que está muito estigmatizado como espiritual, como espiritismo. Então, eu quero trabalhar com a apometria, mas eu não quero divulgar o espiritismo. Então, eu vou desenvolver um nome diferente. Mas é a mesma coisa. Tá? Então a pessoa ela está agregando, ela vai fazer uma medicina chinesa, uma acupuntura ali e está trabalhando com apometria na pessoa, instalando micro-organizadores florais, que são florais etéricos, que ajuda também na cura das pessoas, ou trabalha liberação de traumas, equilíbrio emocional. Existem micro-organizadores para várias situações, né? Que funciona como a geometria sagrada que eu utilizo aqui. Hoje eu utilizo mais a geometria sagrada do que os chamados MOFs da apometria tradicional. Então a pessoa ela vai agregando isso. E como é algo que dá muito resultado e potencializa demais as terapias, porque, cara, a pessoa para ficar doente, ela tem que ter um processo psicossomático primeiro. A emoção é a porta para toda e qualquer doença. É lógico que não é só a emoção, tem vários fatores. Aí junta fatores fenótipos, genéticos, emocionais, traumáticos, enfim, né? Mas é a emoção que enfraquece. E aí, juntos todos os outros fatores, desenvolve a doença. Mas a apometria, ela vai na raiz da coisa. Ela consegue desdobrar a pessoa ali, e não só na raiz dali do inconsciente de agora. Ela acessa níveis muito profundos. Então as pessoas estão cada vez mais buscando a apometria, mesmo que com nomes diferentes, para estar agregando. E eu acho que vai crescer cada vez mais. Nossa, muito legal que você tocou num ponto aí. Pode acontecer no caso da apometria, de às vezes você está trabalhando algo e aí você, enquanto condutor, você percebe que a pessoa precisa de um floral, que ela precisa de uma outra técnica, de fazer uma indicação de tratamento auxiliar? Sim, muito, muito. Mesmo quando a gente trabalhava com apometria clássica, né? A gente sempre estava, depois do pós-tratamento, a gente estava indicando para a pessoa para tomar água solarizada, né? De acordo com a cromoterapia que ela precisava. Isso o próprio médium, ele intuía naquele momento, e indicava banhos de ervas específicos, né? Ou até mesmo terapias de manipulação como massagens para liberar alguma coisa muscular. Então, existe muito isso, de indicar outras coisas para estar agregando junto, né? Para poder estar trabalhando. Porque a gente fala o seguinte, tem coisas que atingiu tão profundamente o nível físico que você precisa da matéria para cuidar. Exato. Então, é muita insanidade ou estupidez dizer que tudo nós vamos curar com técnicas energéticas. Não, tudo nós vamos ajudar a curar. Essa é a palavra, nós vamos ajudar a curar. Mesmo que o desencarne aconteça, que não deixa de ser uma cura. Uhum. Não é? Então, é um processo de cura da pessoa. Mas desencarnar curado é muito melhor do que ir para um umbral com problema. Exatamente, né? Exatamente. Não, e aí, pegando um gancho nisso que você falou, aí que entra, para mim,
na minha pálida visão espiritual, que as pessoas julgam muito. Por exemplo, o candomblé às vezes lida com coisas materiais. Uhum. A Umbanda lida às vezes com uma cachaça ou com uma baforada de charuto. Uhum. No xamanismo você tem o rapé, você tem o ayahuasca. Uhum. E eu acho válido todas as coisas, porque é isso que você falou. Às vezes a coisa foi tão no físico, que para você resolver o problema precisa de algo físico mesmo para entrar naquilo ali, não é? Exatamente. A gente fala que todas as formas de buscar a espiritualidade, desde que não haja fanatismo e acusações, são boas. Né? E realmente as pessoas têm muito preconceito, principalmente com as religiões de matriz africana. A gente vai falar, vamos colocar assim, ó, as religiões africanas que trabalham com oferendas, com energias de charutos, de bebidas, e as religiões também pagãs europeias, vamos colocar. A Wicca, druidismo, também trabalham com oferendas, com bebidas, porque eles utilizam da energia da natureza para se conectar. O próprio hinduísmo, shintoísmo dos orientais também usa. Exatamente. Faz o arroz oferir. Só que aqui no Brasil a gente pega no pé de quem? Das de matriz africana. Então existe um preconceito. Tá, um preconceito racial embutido em questões aí religiosas. Fantástico. Porque a gente não vê a mesma perseguição com o paganismo europeu em relação ao paganismo africano. E até o cristianismo, né? Porque a cachaça no terreiro de Umbanda não pode. Mas o vinho na missa pode. Não é? A água, na hora do centro espírita fluidificada, aquilo lá não é de Deus. Mas a água do batismo lá na Igreja Católica, aí pode. Então, realmente, a gente tem que derrubar os preconceitos exatamente para usufruir do máximo de alternativas espirituais que a gente tem. Exatamente. Né? Quando eu mudei para Rio Preto, em 2006, eu fui até a Igreja Universal. Eu sempre gostei de estar indo e conhecendo de tudo. Paulo falava. Já fui em tudo. Olhar e tudo. E guardar o que é bom. Tudo quanto é templo religioso, já fui para conhecer. E numa dessas visitas que eu estive lá, eles estavam com um saquinho com água e uma água verde. Que era para você fazer um banho de limpeza espiritual. Eu falei, gente, isso daí é o mesmo banho que eu recebia lá no centro de Umbanda. Entendeu? É o mesmo banho. Mas como é da Igreja Universal, aí era de Deus. Entendeu? O do centro de Umbanda não era de Deus. Então, é o fanatismo, né? É o preconceito. Existe um prato típico da culinária mineira chamado frango ao molho pardo. Mas lá na casa da vovó em Minas, matar o frango, tirar o sangue, cozinhar para comer, pode. Agora, no terreiro de candomblé, não, aí não. Não pode. Sendo que é o mesmo processo. Você faz o trabalho, depois come o frango. Exato. Gente! É igual a história da farofa, né? Sim, é o mesmo processo. E aliás, gente, eu posso fazer dois comentários? Você vai vender farofa agora? Não, posso fazer um comentário e uma parte cômica? Eu fui uma vez numa... Bom, tô nem aí. Eu fui numa encruz uma vez. E a pombogeira serviu farofa. Que farofa, a melhor farofa que eu já comi na minha vida. Essa farofa não pode. É pecado. A farofa na casa do povo na ceia de Natal pode. Exato. Mas agora eu quero fazer minha parte cômica. Na pandemia, eu senti uma falta daquelas baforadas de preto velho. Eu pensei que ela falava assim, tinha uma falta da encruzilhada, meu Deus. Não, faz tempo que eu não vou numa encruz, gente, faz tempo. Você podia ir de máscara. Eu senti, mas é que eles não podiam, né? Porque não podia, eu senti falta daquela baforada na minha cara, que dava aquela limpada. Nossa, mas eu senti tanta falta na pandemia. Principalmente charuto cubano, né? Essa é a minha parte cômica de hoje, aquela baforada. Eu preciso da baforada. Agora já voltou ao normal, já sinto as baforadas. Não, legal. E para finalizar, eu queria que você desse uma palhinha, porque você gravou um episódio com a Vanessa, sim, lá no Tagarelante, a respeito de íris,
que é um outro trabalho que você faz. Então eu gostaria que você desse uma palhinha do que é, e aí as pessoas vão lá no canal Tagarelante, a gente deixa o link aqui embaixo, assistir o episódio completo. Perfeito. A iridologia aí já é uma ciência baseada no estudo dos sinais irídeos. Tá? Que legal. Os sinais da nossa íris, que é essa parte colorida dos olhos. E cada coloração, cada sinal, elevação, lacuna, aberturas nas fibras dessa íris e a localização que elas se encontram tem um significado específico, tá? Então, o iridólogo, o iridologista, né? Ele tem a capacidade de analisar esses sinais e ver como é que está o estado de saúde da pessoa, a nível físico, a nível emocional, comportamental e até questões espirituais. Aqui a gente já pode falar. Que bacana. Porque existe o estudo da microsemiótica irídia, que é o estudo microsemiótica irídia. Fala essa palavra 3 vezes bem rápido. Nossa, eu não consigo. Eu tive AVC, não dá. A microsemiótica irídia, ela é um estudo assim, um pouco mais profundo da iridologia, que trabalha, que é o estudo da consciência, né? O estudo da espiritualidade através da iridologia. Então é bem bacana, porque a gente consegue acessar como a pessoa enxerga o mundo, como que é o estado de consciência dessa pessoa, para podermos atuar terapeuticamente nisso. Então é bem bacana também. Que legal. Não, o dia que ele falou, eu fiquei apaixonada. Foi muito. Aliás, minha tia veio, né? Minha tia veio de São Paulo para fazer a sessão. Nós fizemos mais a parte orgânica dela, né? Mas dá para ver também a parte, como eu disse, emocional, dá para ver questões de relacionamento, dá para identificar enneagrama na íris. Hoje existe um estudo sobre constelação familiar na íris. Então, é o estudo da microsemiótica irídia, feita pelo Dr. Clodoaldo Pacheco, lá em Criciúma, que ele fala sobre ele trouxe da Itália isso, na verdade, né? Então, fala sobre a constelação familiar na íris. Esse é um estudo que eu ainda não tenho. Né? Mas é bem interessante, então é uma proposta minha aí para o futuro, aí para eu poder estar... porque, gente, a gente não para de estudar, né? A gente fica louco. A gente enlouquece, mas é uma loucura boa, né? Uma loucura boa. Que você quer aprender cada vez mais e não para nunca e nunca vai aprender tudo. Falou uma grande frase. Eu me sinto uma pessoa, um buscador. Eu me sinto insaciável na busca da espiritualidade. Então, quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, mais eu quero me aprofundar, saber, porque de fato é a nossa essência, né? Exato. A gente fica muito aterrado aqui, fazendo só aquela vida de arroz com feijão, levanta, vai trabalhar, volta, quando isso não é a parte mais importante da nossa vida. A gente faz isso para sobreviver. Mas a espiritualidade é que é o primeiro ponto. Exatamente. É interessante que eu estava estudando um pouco sobre a humanidade, né? Na época da Atlântida e Lemúria, né? Porque as pessoas não acreditam, mas eu estudo muito sobre isso aí também. E existem alguns escritores, né, que fizeram uma captação daquela época, entraram em contato com espíritos que viveram naquela época. E eles relataram, né, e ele transcreveu nos livros, que o pessoal daquela época, da época de ouro da Atlântida, eles trabalhavam de 2 a 3 horas por dia só. O restante, eles se dedicavam ao crescimento pessoal. Né? Então, alguns se dedicavam a artes, né? Desenhos, outros a filosofia, outros a ciência, alguns buscavam conhecimentos espirituais, mas sempre assim, era 2, 3 horas de trabalho, né, para movimentar a economia, e o restante era dedicado para si mesmo, para a sua lapidação pessoal. Mas isso dá um programa, cara. Dá um programa fantástico, porque eu também parto desse pressuposto que a gente trabalha muito e exageradamente, primeiro, com o desejo de acumular, e a gente nunca acumula como deveria. Uhum. Segundo, a gente trabalha, mas os bilionários é que enriquecem. Então, enfim... E a gente acaba deixando de lado aquilo que realmente importa, a família, a espiritualidade. E isso é muito perigoso, porque a gente vê uma gama de pessoas na internet, né, que o pessoal até chama de gurus da internet hoje, que são muitos são pessoas que realmente conquistaram muitas coisas.
né? Eu mesmo conheço vários que realmente eles ostentam aquilo que eles conquistaram. Mas eles pegam muito pesado em cima do que, para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter muito dinheiro. E eles fazem essa programação em cima das pessoas que a felicidade está em você ter muito dinheiro. Isso frustra muitas pessoas. Porque nós temos missão de vida. Todo ser humano tem uma missão de vida. Você veio aqui para desenvolver um trabalho espiritual para o seu crescimento. E muitas vezes, cara, a sua missão não é ficar milionário. Então você não pode se apegar a isso e buscar ficar milionário saindo completamente da sua missão. Às vezes você até fica milionário, mas vive uma vida frustrada, sofrida e de repente até comete algo que não deveria contra a própria vida, porque você está tão insatisfeito, porque o que o pessoal fala, se dinheiro só fosse bom, não tinha pessoas que sofriam com dinheiro. Mas essas pessoas que têm muito dinheiro e sofrem por ter dinheiro, é porque elas não estão vivendo a verdadeira proposta encarnatória delas. Elas se deixaram levar pela matéria, tá? Pelas crenças da humanidade, achando que realmente o caminho era esse. Não é. Então é muito perigoso isso que está acontecendo. Eu não sou uma pessoa para falar que você não tem que buscar a sua prosperidade, não. Né? Que eu busco a minha prosperidade. Mas não com aquela gana, aquele anseio de que, nossa, se eu não ficar milionário, eu não vou ser feliz. Você tem que estar feliz agora com o que você é. E o que vier, melhor. Mas sem você ficar focado só em trabalhar e não fazer mais nada da sua vida. Porque, cara, o que são aí 70 anos? Nossa, é um flash. Porque 80 você não dá conta de mais nada. 90, então... Puxou, aí você morre, parte para um outro plano... Chega lá, você fala, puta, tudo que eu fiz não serviu pra bosta nenhuma. Qual o legado que eu deixei? Exatamente. O que serviu, cara? E mesmo você tendo deixado um legado grande pra caramba, vamos colocar o Elon Musk, deixando... Daqui 200, 300 anos, quem vai lembrar dele? Exato. E se lembrar, vai ser uma foto lá e tal. Tanto é que muitos faraós antigos, a gente nem sabe quem era. Exato. Essa história de acreditar ou deixar de acreditar em Atlântida ou Lemúria é por conta do passar dos anos. Exatamente. Então, de fato, é bem isso. Você definiu super bem. Então, aqui, vou comprar uma casa de 2 milhões de reais. Cara, daqui 100 anos, você não sabe nem quem vai estar morando nessa casa, se ela vai existir ainda. Os seus bisnetos, não vão nem saber quem foi você. E aí? Infelizmente, a realidade é essa. E o meu legado tá legal, tô deixando um legado bem legal. Legado legal. Eu não posso reclamar do legado que eu tô deixando, não. Eu faço voluntariado no hospital, eu adoro fazer o ano. Não, eu falo assim, né? Não, eu tenho que deixar um legado pra minha esposa só, né? Então não tem que ficar bilionário. A hora que eu morrer, se eu for primeiro, ela tem que olhar assim e falar, caramba, por que não morreu antes? Caramba, porque não morreu antes. Tenho dó da minha filha, apesar que eu tô deixando um legado bem legal pra ela, né, bebê? Hã? Que legado! Que legado, que é isso? Redes? Nós estamos nas plataformas de áudio, então eu quero que você deixe todos os seus contatos, perfeito, redes sociais, se o pessoal quiser procurar para fazer uma coisa, apometria, ou a outra também, e a gente vai deixar o link do episódio. Aí eu falo assim que eu não trabalho com técnica, eu trabalho... eu quero que você fale da cafeteria. Da cafeteria. Fala também do espaço, por favor. Tá bom. Então, vamos colocar. Eu falo que eu não trabalho com a técnica em si, porque eu não sei qual técnica que eu vou usar na pessoa. Então, eu ajudo a pessoa a melhorar de vida, recuperar a saúde, ou abrir os caminhos financeiros, ou trabalhar o relacionamento. E ali na consulta, eu vou identificar o que eu vou usar, ou quantas técnicas eu vou usar. Então, para mim, não é a técnica que importa que eu estou usando. O que importa é eu conseguir o resultado com a pessoa, né? E nisso eu uso várias coisas para atingir esse resultado. Então eu tô no Instagram com Wesley Faim Terapias. Eu tenho o canal do YouTube, Wesley Faim, que confesso está um pouquinho parado já, porque não consegui administrar meu tempo.
Mas pretendo voltar a colocar algum conteúdo lá, que eu falo também sobre autoajuda, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, enfim, né? Aí eu tenho o canal do Facebook, né, para algumas pessoas que ainda acessam o Facebook, que é o Wesley Faim Terapias também. Então, tudo colocou Wesley Faim Terapias, eu apareço lá. E agora eu tô com um empório, né, um empório de produtos naturais aí, que eu falo que é empório, café e terapia, que, né, eu fiz uma junção, né, que eu trabalhei sempre com clínica, sempre atuando em clínica, sempre tive clínica, e eu resolvi agregar, criar um empório terapêutico. Aí a minha esposa teve a ideia também de colocar uma cafeteria. Olha que legal. Então temos uma cafeteria lá, né, com bastante coisas legais. Onde que fica? Ali na Vila Moreira, na Dom Pedro I, 1420, esquina com a Tiradentes, né, Empório Mais. Então nós temos lá meu consultório com a sala de atendimento, o café e o empório, né? Então ficou 3 em 1. Fantástico. Legal. Fantástico. Bem legal. Wesley, só temos que agradecer. Foi fantástico as informações que você passou aqui. Com certeza você vai voltar uma outra vez. Como pra gente, sempre, esse menino tem né, muita coisa. voltar a completar a televisão. Já até pediu demissão aqui. Mas gratidão imensa pela tua participação aqui no Rota. Para nós foi maravilhoso, viu? Pô, eu que tenho que agradecer novamente pela oportunidade de estar falando de um assunto que eu adoro, né? Então, eu juntei as coisas, né? Porque eu não queria parar de atuar, né? De atender. Então, porque eu gosto muito do que eu faço. Cada pessoa que manda mensagem, eu tenho um site também, o Wesley Faim. Então, nesse site eu tenho vários depoimentos de pessoas falando sobre aquilo que a gente conseguiu, né, atingir. Eu falo a gente porque eu não faço sozinho. Sou eu, a espiritualidade e a pessoa que se permite. Então, nós fazemos. Então, lá tem vários depoimentos de pessoas que tiveram resultados muito bacanas, né? Que se abriram para a cura ou para a abertura de caminhos. Então é bem legal. Então eu agradeço poder falar daquilo que eu gosto muito aqui e espero ter levado um pouquinho de conhecimento para as pessoas, despertado a curiosidade, para que vocês possam estar buscando em algum lugar aí a apometria, um trabalho de apometria, ou para aprender ou para passar. Porque nós estamos aqui para ser felizes. A gente tem que parar com aquele negócio de é meu karma, porque eu fiz isso, Não, nós não estamos aqui para pagar karma. O karma é para ser transmutado. Exatamente. O karma é para ser transmutado e para que a gente seja feliz aqui, nesse plano, nessa dimensão. Então essa é a nossa proposta. É levar alegria, felicidade e crescimento espiritual para as pessoas. Maravilha, maravilha. Pessoal, é isso aí, recado final. O que dizer depois disso? Eu só posso dizer para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, manda esse link para aquela pessoa que está precisando aprender e precisando ter um novo fôlego através da apometria. Quem sabe, né? Manda esse link para ela, tá bom? Não deixe também de colocar nos comentários suas dúvidas, sugestões, que aí conforme for a gente encaminha para o Wesley aqui e a gente volta quem sabe num outro episódio respondendo até as perguntas que vocês deixaram, tá bom? Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora, um grande abraço e até mais.